Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Desperta Talento Brasil. É com muita alegria, no meu coração, muita disposição e engajamento que eu estou aqui para servir vocês com essa metodologia que veio direto do trono de Deus. Sim, você vai entender por que eu falei isso, que essa metodologia veio direto de uma fonte inesgotável para o teu coração. Eu sou Tássia Tais, gestora de pessoas, consultora de negócios, e eu sou do Rio Grande do Sul, tenho 36 anos, sou casada, tenho uma filha e atualmente moro em Uberlândia, Minas Gerais. Eu vou trilhar agora esse momento com você, explicando um pouco sobre essa metodologia, a origem dela, o motivo por qual ela existe, né? A sua razão de existência, o seu propósito, e explicar também um pouco sobre os módulos para você entender o que você vai ver aí pela frente. Vou falando um pouquinho de mim para você poder entender quando começou, né? Como que foi tudo isso. Eu sou extremamente apaixonada por gestão de pessoas, por pessoas. Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade e desde esse momento eu sempre tive esse coração transbordante em ver as pessoas saindo da escassez. E por que, Tássia, você diz saindo da escassez? É porque eu vim de um lar extremamente escasso, né? De pais separados desde os 3 anos de idade, passando por todos os momentos de crises, né? De uma família, passamos necessidade, passamos falta de alimentos, mas passamos, né? Passamos por tudo isso. Comecei a trabalhar muito nova, muito cedo, para poder... Bom, mulher, né? Uma menina, precisava realizar algumas coisas, ajudar em casa e também saciar suas próprias necessidades que tinha todos os dias ali, né? E isso foi me dando cada dia mais a certeza e essa paixão de que eu iria sim trabalhar com algo que envolvesse gente, né? Essa área maravilhosa, né? E fascinante que são pessoas. Então vamos lá, vou começar a te explicar onde tudo começou, né? Tive ali um período nessa adolescência, digamos assim, passando por essa fase mais jovial ali, de 16 anos também depois, trabalhando em áreas como supermercados, corretoras de seguro, né, assistente, secretária, né, até o momento que eu fui para a área de joalheria e ótica, venda de roupa, calçado. Passei por vários momentos porque éramos estagiários nesse momento, né, nessa idade, a gente não poderia trabalhar nessa época um período muito longo, então tinha contrato por conta da escola, eu tinha que estudar, então eram estágios, né, no ensino fundamental. Eu não sei como chamava aí na sua cidade. Na nossa era o CA, o projeto CA, e muito bom, porque essa nos deu uma base muito boa no mercado de trabalho. E aonde começou, Tássia? Há 16 anos, né, que eu faço esse trabalho de gestão de pessoas, né, pesquisando a área, me engajando todos os dias, vendo a evolução da gestão de pessoas no Brasil e até mesmo no mundo, vendo como tudo aconteceu, a evolução. E em 2006, precisamente, quando eu entrei para a Universidade Católica de Pelotas, fazer o curso de administração de empresas, eu fui me deparando com estudos, né, com toda a parte de desenvolvimento industrial, né, da revolução industrial, estudando os homens, os pensadores da época, né, Taylor, Fayol, Chiavenato e tantos outros que a gente sabe que foram homens importantes para a história científica da administração também, né? Toda a parte organizacional de uma empresa industrial, desde quando iniciou aquele processo, né? E ali em 2006, precisamente, na faculdade, eu comecei a me deparar com módulos extremamente burocráticos e aquilo já me trazia um desconforto de pensar que as pessoas elas eram muito escravas de um sistema, né? Então, naquele momento, eu sempre estava fazendo estudos paralelos da área da psicologia, que era o curso que, inclusive, eu desejava fazer, mas não tinha condição na época para fazer esse curso e engajar no mercado de trabalho na área organizacional, porque eu já tinha essa certeza, essa convicção que eu queria sim trabalhar na área organizacional de empresas. E dentro desse processo da universidade, né, eu abri mão nesse primeiro momento da psicologia, mas não totalmente, porque estava sempre lendo a respeito, né, sobre a mente humana, a inteligência emocional, sistemas organizacionais, sociologia, entendendo um pouco mais sobre população, sobre pessoas, ciências sociais e por aí vai, sempre tentando trazer, linkando, né, essa área apaixonante à administração de empresas, até que eu me deparei nesse período, né, 2008 precisamente, 2 anos depois, com o módulo da gestão de pessoas.
E aí eu nem preciso te contar o que aconteceu, né? Uma paixão ali, um desejo profundo de, meu Deus, eu preciso viver isso intensamente. Isso mexeu tanto comigo que eu tomei a decisão de trancar a minha faculdade nesse momento, não concluir a administração de empresas e fui estudar, fazer cursos. Eu queria fazer faculdade de gestão de pessoas, mas só tinha recursos humanos. Então, onde eu pesquisava recursos humanos. E eu queria ter especificidade na minha área. Eu não queria estudar assuntos paralelos naquele momento. Eu queria entrar de cabeça. Eu já queria fazer a minha especialização, se é que você entende, né? Tássia, mas você não tinha que viver esse processo? Sim, eu tenho que viver o processo. Mas o processo que eu tomei a decisão naquele momento era a gestão de pessoas, que também era um processo, porém era específico. E hoje, né, no nosso tempo, a gente consegue ter essa liberdade, né? Hoje, tantas oportunidades de curso, todas as metodologias ao nosso favor, disponíveis para nós, para a gente poder estar dentro da nossa identidade, sem passar por todas aquelas cadeiras que são importantes, mas muitas vezes não necessárias para você ter especificidade, né? E a gente sabe também que rola a questão toda monetária por trás das universidades. Eu queria ser precisa nisso, circuncisa nisso, né? Então, comecei a estudar essa área, dei uma pausa. Nesse momento, 2008, quando eu tranquei, eu fiz uma transição de estado. Então, eu saí do Rio Grande do Sul e passei por alguns estados brasileiros. Eu peguei um projeto empresarial na prática, né? Porque já tinha estudado esse período dos 2 primeiros anos da administração, que foi a base fundamental que eu precisava para startar alguns projetos que estavam no meu coração. E mesmo sem recurso financeiro, sem um apoio, né, da família, muitas vezes, para poder bancar essas oportunidades, eu acabei abraçando um projeto de curso profissionalizante e vim para o estado de Minas Gerais, né? Que foi o último estado que eu parei nesse projeto. Então, não vou me atentar muito a esse projeto em si que eu vim trabalhar, mas é só para te falar, nessa transição, eu trouxe comigo uma bagagem, uma experiência e uma convicção do que realmente eu estava disposta a viver. E aí, chegando aqui em Uberlândia, Minas Gerais, eu engajei em alguns processos seletivos, né? Porque a empresa que eu fazia parte do Rio Grande do Sul, ela tinha períodos de retorno e também de trocas de estado, né? Então eu precisava tomar uma decisão de me fixar em algum lugar para poder estudar, inclusive. E aqui nesse momento, né, de 2008, quando eu chego aqui, eu começo a entrar no mercado de trabalho para a área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E ali eu passo por alguns setores automotivos, né, automobilístico, na Honda, e comecei a dar treinamento de vendas, treinamento comercial, mas todo ele voltado também a habilidades comportamentais. Porque sempre percebi essa dificuldade, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Então eu sempre muito atenta a isso, fazendo uma junção do técnico, né, com o comportamental, que hoje é tão falado aí como soft skills, hard skills, né? A gente ouve tanto falar sobre isso. E aí nesse momento eu tomei a decisão de me voltar ainda mais para essa área da inteligência emocional, para essa área humana, emocional, totalmente emocional mesmo, para poder trabalhar a inteligência dessas pessoas na cadeia de desenvolvimento delas, auxiliar elas na roda da vida. O que seria isso, né? Todas as áreas da vida dela, né? Onde envolve corpo, alma e espírito. Então eu falei, eu preciso estudar mais, eu preciso estar muito, muito próxima dessas pessoas para entender mais a mente humana, para entender mais os anseios, os desejos. E foi nesse período, de 2008 a 2011, que eu comecei a criar algumas teses, né, algumas ideias sobre o Desperta Talento Brasil, que você ouve falar hoje, que você está inserido, né, fazendo parte desse programa. Ele começou a brotar aí mais com mais firmeza no meu coração, com esse chamado do despertar, porque as pessoas estavam nessas empresas, quanto tempo elas teriam por missão de estar ali, e a empresa a respeito dela, né, a gente ouve tanto falar, porque o colaborador não veste a camisa da empresa, e a minha pergunta sempre era, e por que a empresa não veste a camisa do colaborador? E eu fazia essas perguntas meio malucas, mas para mim fazia todo sentido, porque o meu processo transicional sempre foi muito instigado dentro das empresas por alguém empreendedor que queria uma oportunidade de poder ser ouvida, de ter voz naquele lugar, porque via problemas acontecendo, tinha soluções, mas não tinha abertura por conta de hierarquias. Né, e respeitando essas hierarquias, havia essa falta de comunicação. Então isso foi
cada dia mais aflorando no meu coração para que surgisse essa metodologia de fato simples e descomplicada para levar para as empresas e trazer clareza, trazer uma nova mentalidade de gestão por propósito, onde a gente não olha apenas um foco, né, uma via, mas a gente olha a ponte, a via de mão dupla, né, o livre acesso de ambos os lados. A gente vai chegar aqui daqui a pouquinho no ano de 2022, que nós estamos hoje, né, com toda essa liberdade, dentro dessa comunicação livre que nós estamos, desse momento de liberdade de ser quem você foi chamado para ser, na sua verdadeira identidade, né, com todo esse respeito que está acontecendo, esse engajamento nas empresas com outro tipo de abertura e mentalidade. Então a gente pode falar já sobre esse momento que eu chego aí, que eu consigo ganhar um espaço no mercado com aquilo que eu realmente acredito. 2011, então, entra um projeto prático onde eu peguei aí um grupo de 15 concessionárias para fazer gestão, gestão inclusive próxima, direta, gestão de pessoas, totalmente voltado à área administrativa e comercial e comportamental. Uma empresa terceira, prestadora de serviço nessas concessionárias, onde eu cuidei de pessoas, de mulheres, né, sendo específica, essas mulheres eram vendedoras, porém, por trás dessas mulheres vendedoras, nós tínhamos uma equipe de produção, que eram muitos, né, posso falar para vocês que era na casa de 80, 100 meninos na área de produção, técnicos operacionais, e ali a gente pôde fazer esse trabalho, esse casamento, né, de habilidades e competências técnicas e comportamentais, estruturais, dentro das habilidades de cada uma, adequando o perfil, adequando os sonhos, as perspectivas dentro daquele lugar, trazendo ali então um período duradouro, constante, satisfeito, com dobras rápidas, né, de metas batidas, atingíveis, de tudo aquilo que era colocado como meta para nós era alcançado, o turnover, né, alto giro de colaboradores que foi diminuindo, a dor de cabeça dos líderes, de não ter que estar mais ali apagando aqueles incêndios todos os dias problemáticos, por conta de situações tão simples e tão pequenininhas do dia a dia, mas que incomodam, que a gente sabe que atrapalha, né, todo um sistema operacional de uma empresa, de uma organização. E principalmente o tempo, né, que esses líderes precisavam ter para a área estratégica do negócio, para poder expandir o seu negócio, ter mais tempo de relacionamento com esses parceiros desses projetos também. Então, durante esse período de 2011, né, eu coloquei em prática até ali início de 2016. Durante esse período todo, coloquei em prática o projeto, né? Eu testei, aprovei ele, realmente funciona. Muitas pessoas perguntaram, Tássia, como que você consegue manter essas colaboradoras animadas, com você engajadas, né? Alinhadas contigo e detalhe, vendendo mix de produtos, não vendendo algo isolado, conhecendo tecnicamente. E tem toda uma história por trás, né? E está tudo dentro da metodologia Desperta Talento Brasil, que hoje saiu para fora, e você vai saber como e quando que saiu para fora e por que, né, que saiu dessa maneira. E aí aqui em 2016, 17, o período que eu fiquei grávida, eu e minha família moramos um período, né, um ano ali em outro país, fomos para a Europa, lá tivemos também uma outra experiência com uma outra cultura, e ali foi muito forte para mim, porque eu percebi que independente da cultura, há pessoas, e essas pessoas, elas têm as mesmas necessidades, né? Elas têm os mesmos desejos. E ainda que se comportem de maneira diferente, elas estão todas motivadas pela mesma ideia, pelo mesmo padrão, né? De descobrir quem são para viver um propósito dentro de valores estabelecidos por ela. Para que elas se sintam bem, realizadas, engajadas, né? Dentro de uma sociedade, frutíferas dentro de uma sociedade. E aquilo ali para mim foi um start também, de algo muito poderoso, de uma simplicidade, onde eu pude trabalhar em áreas que eu nunca tinha trabalhado, né? Formando também, fazendo outros cursos de especialização em áreas distintas, para sair também do meu mundinho que eu tinha criado, né? Só ali para gestão de pessoas todo o tempo, e pude entrar em outras áreas de serviço geral, cabeleireira, na área da estética, né? Fazendo altas formações nessa área, para poder, naquele momento, gerar uma sustentabilidade e me explorar também um pouco mais nos talentos, né, que muitas vezes estão escondidos dentro de nós. Então, sim, a gente tem que estudar muito, conhecer, e isso foi maravilhoso nesse período de troca cultural, de mudança de país. Quando eu voltei, né, nós ficamos aqui mais um período no Brasil ali, até o momento que vem a pandemia. E ali na pandemia, então,
é o start do Desperta Talento Brasil, onde de fato ele vem para fora. Onde vem aquela coragem de falar, por que não? Por que não passar para as pessoas essa metodologia simples e descomplicada para fazer gestão de pessoas em um negócio que ele é para 5 colaboradores, 10, 20, 30, 50, 100 e por aí vai? Por que é que só as metodologias do passado, com todos os estudos científicos, né, com tudo aquilo que inclusive eu também já estudei e que todos eles acabam sendo convergidos em um propósito apenas, né, que muitos falam, reter esses colaboradores, terem eles produtivos no negócio? E por que ficar só nisso? Se dentro dessa visão há algo que eu nunca consegui concordar, que você vai entender o que é. Dentro de uma metodologia, há um ecossistema, um sistema perfeito de funções, de habilidades, de áreas distintas, acontecendo por propósitos distintos, interesses pessoais, que muitas vezes também são coletivos, mas não podemos julgar quem são essas pessoas que têm esses interesses, mas até que ponto, na nossa realidade, da nossa geração, isso vai fazer sentido. E a pandemia me mostrou que era o momento de começar a despertar pessoas desse sono profundo, despertar essas pessoas desse momento que elas estão perdendo a sua identidade para se encaixar no padrão do outro, né, para poder gerar aí a sua sustentabilidade. E basicamente eu falei para você aqui aonde nasce então a gestão de pessoas por propósito através do programa Desperta Talento Brasil. Para vocês terem uma noção, eu atendo empresas, tá? Eu já fiz mentoria com centenas de pessoas e dezenas de empresas já. Apliquei a metodologia do Desperta Talento, né, e atendo até hoje, né, a consultoria, mas tomei a decisão de transbordar, de ser relevante na vida das pessoas, de poder dar acesso para quem acredita que é importante, para quem acredita que faz sentido, para quem acredita que vale a pena, né, fazer essa aplicação aí no seu negócio, no seu empreendimento, na sua vida profissional. E tomei essa decisão realmente de passar adiante, de tornar isso público. Então, eu espero que seja de fato relevante para você. E eu tenho certeza que vai ser, porque na minha vida faz toda a diferença todos os dias. E é muito bom ver esses colaboradores engajados com seus líderes, né? De uma forma harmônica e madura, como a gente tanto espera. E é tão difícil nos dias de hoje também, inclusive, né? Com essa aceleração louca que a gente está vendo por aí com tanta informação. Então, só para você entender sobre o projeto, eu até fiz assim para vocês entenderem claramente, simplesinho, porque depois nos módulos vocês vão ver um a um, a gente vai ver pelos slides, tudo certinho, com as ferramentas, e vai ficar tudo claro, pode ficar tranquilo. Mas a gestão de pessoas por propósito, elas são 7 módulos. Esses 7 módulos, ele tem 2 pilares, tá? Como numa construção, para poder segurar essa construção forte. São esses 2 pilares que é o diferencial, que são o diferencial do Desperta Talento Brasil, tá? Que você vai ver a seguinte, pode ser que sim, claro que você já ouviu falar, e são importantes dentro dessa construção, não tem como tirar ela de uma construção. Nós, da área de gestão de pessoas, reconhecemos tudo que foi construído na história, né? Toda a parte do departamento pessoal, recursos humanos, gestão de pessoas, business partner, administração em geral, tudo é muito importante na construção de uma empresa, em um processo de uma empresa. Tudo tem que conversar entre si, tudo tem que estar extremamente engajado. E hoje eu vou falar para vocês aqui dentro desse módulo sobre gestão de pessoas por propósito. Então, pegue todo o seu conhecimento que você tem e aplique, tá? Juntamente com o Desperta Talento Brasil, com o GPP. Faça essa junção, você vai entender que é o FOP que está aqui. Porque a ideia do Desperta Talento não é vocês fazerem cópias, é vocês modelar, né, fazer molde e adaptar na realidade de vocês. Eu sempre falo com os mentorados, com os meus clientes de consultoria, não sejam uma cópia. Utilizem o programa para ampliar, para despertar a mente de vocês e coloquem a identidade de vocês naquilo que vocês estão fazendo. Tá? Então, assim, de forma muito simples, objetiva, eu vou passar isso para vocês entenderem que não é difícil fazer gestão de pessoas. Que é muito simples, é muito fácil, basta a gente tirar um pouquinho os olhos apenas de nós e começar a olhar o que está na nossa frente. Você vai entender o que eu quis dizer com isso. Há uma junção desses 2 pilares, que é o MVV e o FOP, que eu vou explicar já para você aqui, só apresentar mesmo, tá? Depois a gente vê o CFS, o RS, ISC, o TID, LDL e o PEX.
Então vamos lá, essa é a metodologia que eu uso, tá? Criada por mim, usando sim metodologias existentes, extremamente aprovadas aí pelo mundo dos negócios. E bora lá, vou te apresentar como que funciona. O MVV é a missão, visão e valor. Você já sabe disso, claro que você já sabe. A missão, visão e valor aí da empresa que é estabelecida, que todo mundo fala, mas eu tenho certeza, posso te garantir, que muitas empresas não têm, e até empresas aí de médio porte. Muitas vezes não tem essa missão, visão e valor. Às vezes tem seus corações, mas não tem isso público. Não tem isso aí passando uma circular na empresa, né, uma forma ali para manter até um memorial, não tem isso exposto, né, de uma forma clara e objetiva para todo mundo saber. Então, a gente falar sobre esse módulo MVV, lá dentro, nós vamos ver duas fusões do MVVE e do MVVC, que é a missão, visão do colaborador e do empresário. É muito legal esse módulo e já já você vai ouvir falar sobre ele. Fique preparado aí, porque ele é um pilar muito importante nessa junção aqui de informações, tá? O CFS, você já sabe que é o cargo, função e salário, que é muito importante ter isso muito bem estabelecido na empresa, para que tudo aconteça em harmonia dentro de uma via de mão dupla de comunicação e também para você analisar os dados corretamente, ver se tudo está sendo executado como precisa, se você consegue colher os resultados dessa pessoa que se comprometeu com tudo isso, até mesmo para fazer o próximo pilar, que é o recrutamento e seleção, é necessário você ter isso muito bem desenhado, estruturado. Hoje a gente vê muitas empresas fazendo, né, de tudo um pouco, todo mundo faz de tudo. Isso não é ruim, saber outras áreas. O problema é esse excesso, né, de atividades para pessoas que não têm o perfil, que acabam sobrecarregando e há ali um descontentamento absurdo. E a gente sabe tantas consequências que vêm disso, a gente vai falar mais dentro do módulo. O recrutamento e seleção é a parte todinha, desde a atração do talento, a parte de análise desses currículos, desses candidatos, as etapas do processo seletivo, a contratação, né, a análise para a contratação desse candidato, as boas-vindas e a integração desse candidato dentro da empresa, né? Como analisar os profilers, né? Quais ferramentas nós podemos utilizar e como eu posso trazer aqui a análise de MVV aqui para dentro, que essa é uma metodologia nossa do Desperta Talento Brasil. É muito incrível. O ISC é a ouvidoria do colaborador. Sim, eu acho que você nunca ouviu falar sobre isso, hein? Eu nunca tinha ouvido falar e realmente implantei, porque eu fico sempre me questionando todo o tempo se existe ouvidoria do cliente, porque não existe do colaborador, né? Eu gosto muito de dar ouvido às pessoas que estão na frente de linha. Elas veem o que muitas vezes nós, como CEOs, fundadores de empresa, né, gestores mesmo, não estamos vendo. Então eu gosto de ouvir essas pessoas sempre, independente da posição que ela se encontra na organização. E dentro desse módulo ISC você vai aprender a metodologia, as perguntas, como que você pode fazer essas triagens dentro da tua própria identidade, quais ferramentas usar, né? E por que é tão importante, o que você vai fazer com essas informações. Você vai saber o que fazer com elas também e por que ela é tão importante, qual o impacto que ela gera. O FOP, que está aqui segurando toda essa construção, que quer dizer Fusion of Power, fusão de poderes, tá? Nada mais é do que o MVVE com o MVVC, essa fusão, né, de missão, visão e valores, que você vai aprender a fazer dentro do cargo, funções e salários, adaptado ao recrutamento e seleção, tanto externo quanto interno, dentro da empresa, juntando com todas as informações da ouvidoria que você vai colher, e aí você consegue fazer o primeiro FOP aqui, tá? Que é essa fusão de poderes, tá? De poderes de informação, de poderes de habilidades, de comportamentos, de ideias e principalmente de propósito. T&D é o treinamento e desenvolvimento, que nós precisamos analisar sempre, todo o tempo, essas pessoas, seguir uma sequência cronológica de análise, para que sejam implantados esses treinamentos técnicos e comportamentais. Então isso não pode parar, isso tem que ser medido, inclusive tem que ser acompanhado esses indicadores, você precisa entender como está gradativamente o desenvolvimento dessas pessoas na tua equipe, né, para ver os avanços que ela tem, desde quando ela entrou até o momento que ela vai chegar lá no PEX, que eu já vou ler para você. O LDL, o Leader of Leader, né? O líder de líderes. Eu falo Leader of Leader porque também é um projeto do Desperta Talento Brasil, onde a gente forma líderes. A ideia é deixar legado, a ideia é as pessoas tirarem férias em paz, tranquilas e felizes. A ideia do Leader of Leaders é a pessoa, se ela passa por um momento difícil na família, né? Ela poder
despreocupar, tranquila de que ela tem um legado, que ela tem alguém ali que ela está formando, até para que ela possa crescer, né? Ser exponencial, deixar esse legado bacana. Então, Leader of Leader é todo o tempo ensinar os líderes que é importante deixar legado. Quem você está formando? Quem você está transformando aí ao seu lado, deixando esse legado maravilhoso. E não uma cópia de você, mas sim pegando uma sementinha de você com a sementinha dessa outra pessoa e fazendo essa linda obra, né? Esse lindo projeto aí, aflorar esse talento que está escondido. E aí vamos para o último módulo, que é o módulo PEX, que é um módulo que os empresários amam e os empreendedores internos também. O PEX nada mais é do que projeto exponencial, é um momento que nós instigamos, né, os colaboradores que estão se desenvolvendo, esses líderes em treinamento, a criarem projetos, né, dentro daquelas áreas de atuação ou até mesmo fora. Inclusive, fora daquele ecossistema, daquele tipo de negócio, né, que o empresário tem, podendo trazer essa oportunidade do empresário ser um investidor. Então, assim, é muito bacana porque a gente descobre que muitos colaboradores saem das empresas porque não tiveram a oportunidade, porque se sentiam intimidados, porque não conseguiam ser quem eles foram chamados para ser, perderam totalmente a sua identidade no processo empresarial, ficavam limitados, né? Angustiados e por aí vai. Não preciso expressar todas as palavras de como um colaborador sentiu, basta você se lembrar como você se sentiu onde você passou, até você se tornar quem você foi. E uma pergunta para você. Você que já chegou aí como empreendedor ou está no caminho ainda, trilhando esse caminho, quantas vezes você viu solução? Quantas vezes seu coração queimou, desejou em ter algo ali, naquela empresa, mas você acabou desistindo e indo embora? E até o momento que você fez isso sozinha, ou talvez com uma pessoa que você encontrou, que acreditou no seu projeto e no seu potencial. Quantas vezes isso aconteceu com você? Ou quantas pessoas você sabe que aconteceu isso? Então aqui fica uma dica para você, sobre o PEX, para você abrir bastante seu coração nesse módulo final. Já está receptivo a tudo aquilo que nós vamos falar nesse módulo, porque tudo que você vai ver aqui, ele vai se resumir nesses 3 pilares: MVV, FOP e PEX. É isso, nós queremos, a nossa missão, né, o nosso propósito do Desperta Talento Brasil, transformar em empreendedores, né, transformar negócios, né, exponenciais em 2022, ajudar pessoas a encontrarem o seu caminho, o seu destino, conseguindo ser ponte, né, uma via de acesso, uma via de mão dupla na vida das pessoas, ter pessoas de aliança ao seu lado, tirar toda essa sobrecarga, conseguir ter confiança de que as tarefas vão ser executadas, de que você tem parceiros de negócio, de que as pessoas vão estar engajadas dentro desse projeto de todo o coração, assim como você, né? E para isso precisa de muita comunicação, e é o que a gente vai fazer aqui nesse módulo. Então, eu te espero aí, né? Já nós vamos iniciar aí o módulo 1, MVV, prepare seu coração porque vai ser incrível. Não poderia deixar de te falar algo muito importante, que é dar honra a quem tem honra, né? Lá no comecinho você ouviu eu falar, é uma porção direto do céu, fresca, né? Sim, eu preciso dar honra e glória a quem deu a metodologia, porque todo o tempo eu tenho a maior universidade junto comigo. Eu não sei se você crê ou não, mas esse curso é para cristão e tá aqui a arma poderosa que tem dado todas as técnicas, todas as habilidades. Uma das minhas formações é teologia e eu também não abro mão de estudar, né? Ser cristocêntrica, entender que ele é o maior líder e o maior empreendedor da história. Então, toda a honra e glória dele. E nos encontramos no MVV. Te espero lá.